Bom dia! Olha eu aqui de novo na manhã dessa sexta-feira para darmos continuidade aos nossos estudos de redação, agora com o gênero textual conto. Mas afinal, o que é conto? Conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira, e grandes autores como Álvaro de Azevedo, Machado de Assis, Mário de Andrade, Clarice Lispector são reconhecidos como excelentes contistas. Em virtude da importância do gênero, muitas faculdades e universidades solicitam os candidatos e seus vestibulares que produzam contos. Atualmente, bem conhecido, nós temos o Enem para ingressar em universidades e faculdades, só que o Enem ele utiliza redação. Só que em virtude do conto ser tão importante, algumas universidades e faculdades eles utilizam o conto para que esses alunos possam ingressar nessas faculdades e universidades. Existem também alguns tipos ou subcategorias desse gênero. Entre os que são mais famosos, nós temos aí o conto de fadas e os contos fantásticos. A estrutura desses contos é uma estrutura como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento maior do gênero é chamado de clímax. Esse clímax é o momento em que a narrativa desse conto atinge o seu momento mais crítico, tornando o desenvolvimento desse conto, o desfecho desse conto inevitável. Então, quando nós encontrarmos o clímax, nós vamos entender toda a estrutura do nosso conto. Além disso, embora não seja regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, um espaço ou um cenário limitado e um recorte temporal bem reduzido. O conto, ele também tem uma subdivisão que nós chamamos aí de microconto, mas nós vamos entender um pouquinho sobre o que é esse microconto. O microconto é uma subcategoria do conto que ele foi popularizado lá no século XX. Nele, em uma ou duas frases, toda a estrutura do gênero já aparece. Nós temos aqui dois exemplos a seguir do que seriam microcontos de célebres autores da modernidade. O primeiro é Vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. E o segundo, Uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Notamos que, em ambos os casos, há uma narrativa com um conflito único. No primeiro caso, o conflito em seu clímax é a venda de sapatinhos de bebê nunca usados. Sugere-se, portanto, que os personagens envolvidos nessa primeira narrativa, que ou eles perderam o filho, ou eles possam ter ganhado sapatinhos, e esses sapatinhos ficaram pequenos demais para o pé do seu bebê, e por esse motivo nunca foi usado. Então, nós temos aí o desfecho dessa narração, que ela já vem logo nesse microconto. Por isso que a gente consegue entender logo nas primeiras duas frases. No caso, nós temos aí uma frase, e aí nós já conseguimos entender o enredo dessa narrativa. No segundo exemplo, o clímax estaria na ação dos personagens, na ação da personagem Gaiola, que saiu em busca de um pássaro prisioneiro. Então, nós temos aí uma gaiola que saiu à procura de um pássaro. Então, se essa gaiola está à procura de um pássaro, esse pássaro vai ficar preso dentro dela. Os elementos do conto, ele devem conter uma estrutura baseada nos elementos fundamentais da tipologia da narrativa. Nesse sentido, o gênero textual em questão deve ter os personagens, o narrador, o tempo, o espaço, o enredo e o conflito. Já os personagens, eles são elementos correspondentes aos seres que executam e sofrem ação durante o enredo das narrativas. Nesse sentido, pode ser personagem tanto de seres humanos quanto outros seres viventes, tais como animais, plantas ou até mesmo objetos humanizados. O narrador,
Ele é aquele que conta a história ao leitor e possui tipos conforme explicaremos a seguir. O narrador em primeira pessoa, também conhecido como narrador-personagem, é aquele que participa do enredo que narra. Os verbos utilizados são flexionados na primeira pessoa do discurso. O narrador-observador não participa da história, é alguém externo a ela, desconhecido das personagens, irrelevante ao conflito. Ou seja, ele não vai argumentar, ele apenas vai narrar. E os verbos usados são flexionados sempre na terceira pessoa do discurso. É importante dizer que esse narrador conta apenas o que vê, desconhecendo o futuro ou os pensamentos dos personagens envolvidos neste conto. O narrador onisciente também não participa da história, no entanto, diferentemente do observador, é um tipo que conhece o passado, o futuro e os pensamentos do personagem. Então, nós temos aí 3 tipos de narrador. Já o tempo desse conto, esses elementos, em uma narrativa, ele pode ser entendido de 2 formas. A primeira delas, fala-se do tempo com que a época em que aquela história acontece. E a segunda pode ser elementos de ideias de tempo, de duração daquela narração. Eles podem também ser definidos ou marcados com expressões do tipo: era uma vez, numa tarde de domingo, naquele tempo. Então, nós já vamos reconhecer esse tempo quando ele vir, talvez, em alguma dessas frases iniciadas. E a outra forma é se referindo à época que aquele fato ou aquele conto aconteceu. Já o espaço do conto é um espaço, em linhas gerais, nós vamos ter aí o cenário no qual os personagens executam e sofrem a ação que compõe esse enredo. Esse espaço pode ser físico ou geográfico, como rua, cidade, escola, cômodo da casa, entre outros espaços. O espaço ele pode ser descrito detalhadamente ou suas características podem aparecer diluídas na narração. Já o enredo desse conto, ele é definido como sequência das ações que compõem a história. É o enredo que movimenta para o gênero narrativo. É a narrativa dos acontecimentos dispostos numa sequência de tempo, enfatiza a casualidade, deixa o leitor a imaginar, acrescentar, que possa construir novos sentidos àquela história que está sendo contada, aquele conto que está sendo narrado. Exige a inteligência e a memória do leitor, porque tem aí uma sequência de fatos. Já o conflito desse conto, ele pode ser definido como uma situação-problema, vivenciado pelos personagens em uma narrativa. No caso do conto, pode ser um gênero curto, como nós vimos lá no primeiro slide, ou o conflito costuma ser único. Nós vamos ter os tipos de conto mais comuns, que nós também vimos no início desse slide, que são os contos fantásticos ou os contos de fadas. Devido à diversidade de formas com as quais um conto pode ser construído, é comum encontrar subdivisões desse tipo de gênero. Neste sentido, veja 2 subcategorias desse gênero a seguir. Nós temos aí o conto fantástico e o conto de fadas. Que o conto fantástico ele pode ser definido como aquele em que o enredo apresenta situações inexplicáveis, segundo as leis que regem a realidade. Nesse tipo de narrativa, o acontecimento ele é sobrenatural e esse acontecimento sobrenatural ele está bem presente dentro desse conto. Já o conto de fadas são os contos velhos, conhecidos lá desde a nossa infância, são gêneros medievais que ainda fazem muito sucesso na atualidade.
Por definição, esse tipo de narrativa tem personagens folclóricos, tais como fadas, gnomos, animais personificados, entre outros. Além disso, é comum que esse tipo de conto apresente um fundo moral, claro, e por isso tem certo caráter didático. Meus amores, como proposta de atividade, eu quero que vocês façam uma leitura bem mais aprofundada da página 71 até a página 73, lá no livro do Ético de vocês, de português. Vocês vão responder as atividades que constam na página 73 e na página 74. Lembrando que o prazo dessa atividade é até quinta-feira, dia 2. Um beijo, bons estudos, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau!